Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é André Cardelli. Trabalho na área de psicologia faz 25 anos, pessoal. Na verdade, eu tenho duas carreiras. Eu tenho uma carreira na área de tecnologia, no qual eu desempenho muito pouco hoje, e a minha carreira na área da psicologia. Mas o que eu vim falar aqui para vocês hoje é um assunto mais global, mais generalizado do que simplesmente falar sobre ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Normalmente, quando as pessoas dão palestras, como eu tenho uma doença que chama osteogênese imperfeita, e com certeza, né, não precisa nem falar, mas o que acontece? Muitas vezes um palestrante chega num auditório e vai falar a sua história de vida para motivar pessoas. Gente, tem um lado bom e um lado ruim. Motivar pessoas saudáveis, isso é um lado muito bom, porque às vezes a pessoa é saudável, ela só está reclamando demais da vida dela, e quando ela se depara com alguém que tem uma carga pesada para carregar uma cruz, e está ali trabalhando, desempenhando o papel dela, que é o meu caso muitas vezes, a pessoa para, acorda e fala, pô, eu reclamo, a situação do cara é pior que a minha, e ele batalha, ele conseguiu, tarará, tarará, tarará. Ok? Mas muitas vezes a pessoa está numa situação assim, tipo, ele tenta, 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 não consegue nunca alcançar os objetivos, não de carreira, mas objetivos de prosperidade, no sentido da felicidade, de estar bem contigo mesmo. E muitas vezes a pessoa tem tanta dificuldade, ela fala assim, poxa vida, ó, ela pensa, né? Poxa vida, o rapaz ali todo prejudicado e tá lá e eu não consigo nada na minha vida. Então, eu não nasci para essa vida mesmo. Vai lá e acaba de ter a última ideação e conclui um suicídio. É um absurdo isso que eu estou falando? Não, não é. Já aconteceu. Então, o que acontece? O que a gente tem que parar para pensar é uma coisa que chama fator de resiliência. O que é a tal da resiliência? É o poder que o ser humano tem de superar os seus problemas, de superar as suas adversidades. No mundo dos materiais, no mundo sólido, palpável, no mundo material, a resiliência do material é como você comparar uma esponja de lavar louça e um pedaço de papel alumínio. A esponja de lavar louça, você espreme, ela fica pequenininha, a hora que solta, ela automaticamente faz a sua resiliência, volta o que era. E o pedaço de papel alumínio, se amassa, ele não vai voltar. E quando volta, volta todo amassado. Por N fatores, tem pessoas que têm mais resiliência que outras. Quais são esses fatores? Fator genético, reflexo de patologia e também o meio, a educação, o ambiente. Para a gente falar de meio, educação, ambiente, a gente tem que falar de personalidade, tá, galera? O que é a personalidade? É o que compõe as características mentais de uma pessoa, das suas crenças, dos seus gostos e que se formaram do zero aos 10, 12 anos, mas principalmente na primeira infância, mais importante, inclusive, do zero aos 7 anos. Uma criança que tem tudo ali na mão, que vive num ambiente extremamente controlado, numa redoma de vidro, ela vai ter mais ou menos resiliência, com certeza menos. Por quê? Porque é o desafio
que vai criando a adaptação para a superação, tá? Então, aquele pai, aquela mãe que cuida da criança, ai, não fala isso pro meu filho, não dá essa notícia pro meu filho, ah, morreu o passarinho do meu filho, troca, põe outro no lugar. É claro, com pouca idade a criança não sabe nem o que é a morte, né? Mas, ai, morreu alguém da família, fala que virou uma estrelinha. Gente, é uma proteção de que daqui a alguns anos não vai existir. E é na tenra idade que se aprende a superar. É durante a formação da pessoa, porque depois que formou não adianta. Exemplo de formação de personalidade. Qual é a personalidade de uma salada italiana? Normalmente ela tem folha, cebola, queijo e tomate seco. Como que a gente vai temperar o temperamento dessa salada? Como que é o temperamento dessa salada? É vinagre balsâmico, azeite extra virgem e sal. Mas se eu quiser passar por um tempero de mostarda, vocês percebem que aquela salada vai ter outro gosto, que ela vai combinar, ela vai harmonizar com outro tipo de comida, tá? Então, você percebe que a personalidade da salada é aqueles ingredientes que compõem a salada. E o temperamento é como você literalmente tempera. Então, o temperamento, ele evolui, ele muda, mas a personalidade não. E essa personalidade é formada na primeira infância. Então, às vezes, aquela criança que não teve desafios para cumprir na primeira infância, ela vai ser um adulto, vai ter uma personalidade frágil para a resiliência. Então, é muito difícil você cobrar a resiliência de uma pessoa, tá? Bom, quais outros fatores que vão alterar essa resiliência? Fator neurobiológico, um excesso de noradrenalina, uma falta de dopamina, uma falta de serotonina, pode ter um adulto predisposto a uma depressão. Muita gente acha que depressão é só ficar cabisbaixo, triste, quieto, amuado, tá? Tudo bem, essa é característica? É, mas nem toda depressão é assim. A depressão tem muito a ver com a reatividade. Um dia, recentemente, uma moça falou assim: meu irmão, ele é muito rebelde. Qual a idade dele? 24 anos. Ele é muito rebelde, tudo ele briga, tudo ele responde. Tá, aí vem a pergunta. Na saúde mental, o que justifica esse transtorno opositor desafiador do irmão dela, o tal do TOD? O TOD também é uma palavra muito usada hoje para definir mal-criado, né? Gente mal-criada, você dá um tapa na bunda e resolve. Mas assim, o que define esse transtorno opositor? O que define ele ser muito reativo? Pode ser uma hostilidade na primeira fase da infância que criou uma personalidade medrosa, porém reativa, que a gente lembra daquele cachorro pincher, que sai latindo que nem louco, porque ele tem medo de tudo por ser pequeno. Então, uma criança medrosa, ela é muito reativa como adulto. E, por outro lado, ele também pode ter um TDAH no adulto, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que eu acho que deveria chamar diferente, que é transtorno da gestão do foco com hiperatividade, porque não é verdade que todo TDAH não tem atenção. Ele só não consegue ter atenção daquilo que não interessa a ele. Quando interessa, ele gosta, ele tem até hiperfoco, tá bom? Então, vamos lá.
Esse adulto reativo, o que ele tem? Ele pode ter tido uma infância numa cúpula de vidro, numa redoma de vidro, que criou uma personalidade frágil, sem o poder de resiliência, que gerem um adulto reativo. Ele pode ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que normalmente a pessoa é muito reativa, até tem o TDAHI, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e impulsividade, se torna uma pessoa impulsiva. Ele pode ter uma depressão, um transtorno de humor depressivo persistente, que é a distimia, que é aquela pessoa que sempre é depressivo, ó vida, ó céus, ó azar, tudo reclama. Como ele pode ser um mimado, um sem vergonha, de dar um tapa no meio da lasca dele e ele fica bom. Então não descarta o mimado, não descarta a depressão, não descarta o TDAH, nada se descarta. Mas é importante ficar atento à saúde mental das pessoas. Então, quando eu vou para uma palestra, fazer uma palestra, eu tomo muito cuidado de não me parecer ali uma pessoa com a super capacidade de resiliência, porque ao invés de ajudar as pessoas, eu vou prejudicar as pessoas. Porque a pessoa vai falar assim, poxa, o cara tá todo lascado e tá aí dando palestra, ganhando dinheiro, fazendo, acontecendo. Ao mesmo tempo, eu tô aqui e não consigo nada. Então, olha, vou dar cabo da vida. Então, tudo isso é muito relativo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é a saúde mental no mundo é muito mal programada. As pessoas passam por cima da saúde mental. A pessoa tem um gás, vai na farmácia, compra um Luftal para soltar pum. As pessoas têm problemas de saúde mental e passam por cima. Mas isso é bobeira, deixa para lá, vai tocando. Quando eu falei para essa moça, dando as características de uma pessoa com transtorno de humor depressivo persistente, todas as características, ela falou, bate tudo. Falei, então, seu irmão às vezes é uma pessoa que tem uma doença, não é um neurotípico, né? Ele tem alguma doença, não trata essa doença, nem com terapia, nem com medicação, e aí? E ele é tido como rebelde. Aí ela falou, olha, eu vou conversar com ele, eu gostaria que você fizesse uma avaliação. Falei, beleza, faço de todo o coração, e se ele não tiver condição de pagar, eu não vou cobrar, tá? É só uma avaliação para ver se vale a pena ele fazer um tratamento, procurar um psiquiatra e procurar uma terapia. Agora, qual é a proposta? A proposta é conscientizar a população. O meu maior sonho hoje é montar uma comunidade de pessoas que entendam o que é saúde mental. Entendam, porque antigamente a gente vivia num mundo mais saudável, socialmente falando. Hoje, para se ter um filho, se criar um filho nos dias de hoje, é um desafio fora do padrão. Eu fiquei abismado com o TikTok, com o tal do NPC. Para quem não sabe o que é NPC, é um cara que fica imitando o personagem não jogável de um videogame, fica lá assim, ó. E conforme as crianças vão dando presentes virtuais, que ele pode trocar por dinheiro, ele reage. Então o menino fica lá pondo assim, banana, banana, e o cara fica, banana, 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 banana. Aí ele vai ganhando centavos. Cara, é absurdo isso, porque o que desenvolve na criança? Ter uma sensação de que ele consegue controlar a reação de um ser humano com o poder mercantil. Aí, quando alguém fala assim, nossa,
Na época do Império Romano, do César, eles pegavam no Coliseu e antes do gladiador enfrentar uma fera, um leão, ficavam condenados da justiça, vestindo de palhaço, as crianças atirando pedra para machucar esse palhaço. Olha que coisa horrível. Tudo bem, mas hoje existe isso virtual. A criança joga o dinheiro para ver o ridículo da outra pessoa que está do outro lado. Então a internet é uma terra sem lei, sem controle. Seu filho pode estar na sua casa dando sinais de um possível transtorno mental, neuromental, neurobiológico, neurofisiológico, ou até um transtorno na personalidade, gritando, e passar por vocês e vocês não perceberem. Então, hoje o desafio é muito maior. Hoje você vai corrigir uma criança, ela fala com todas as vezes, você não pode encostar no ninguém que eu vou denunciar você, tá? Então, o pai não pode. Então, olha, hoje é um desafio muito maior. Então, qual é o meu objetivo? Montar uma comunidade de pessoas que queiram aprender os sinais de se autoconscientizar de que uma pessoa pode ou não ter um problema mental, saber o problema psíquico mental, saber mais ou menos do que se trata aquele problema, saber encaminhar aquela pessoa. Porque toda vez que tem lá um matador em série, o serial killer entrou na escola, um atirador matou um monte de gente. Aí vai investigar, um monte de gente. Aí ele era estranho, ele tinha um comportamento muito quieto. Poxa, ele sinalizou isso. Muita gente poderia ter evitado isso. Mas ninguém tem esse conhecimento. Tudo leva para o é frescura, ele é assim mesmo, é o jeito dele. O cara passa o dia inteiro no quarto, é o jeito dele. A criança de 10 anos não sai de casa, ela é caseira. Não existe criança caseira. Toda criança quer rua. Todo animal quer rua. Pega a coleira do seu cachorrinho e mostra para ele. Se ele é irracional, ele quer rua, e uma criança quer racional. Se não quer rua, tem coisa estranha. Está sofrendo abuso sexual, deixa vários sinais, tem coisa estranha. E as pessoas não sabem. Então, o meu objetivo é criar uma comunidade, ao invés de uma comunidade terapêutica, uma comunidade de informação para detectar, para a pessoa se autodetectar com algum problema ou detectar quem está ao lado dela. Tá bom? Então, basicamente é isso. Eu estou aqui para convidar vocês para fazerem parte dessa comunidade, no qual a gente vai estudar todos os fatores que envolvem as patologias, tá? O que cada terapia faz, o que cada medicamento faz. Você não precisa ser médico para conhecer, você não precisa ser psicólogo para conhecer. Hoje exige, tudo o que a gente vai fazer, exige sim a necessidade de conhecer. Hoje a gente não pode ser mais cidadãos alienados ao meio. A educação está na mão do professor, a saúde está na mão do médico. Não, não é assim. Hoje nós estamos vivendo um dia de muita informação, muita disposição, muito acesso, no qual nós, se quisermos conviver bem, precisamos conhecer o que está acontecendo do nosso lado. Então, convido vocês a fazer parte da nossa comunidade. Quem estiver encaminhando esse vídeo para vocês, procure e saiba como funcionam os nossos encontros. Tá bom? Obrigado.